Enfim, vamos seguindo aqui com o Rodada Fox. A gente fala agora do Corinthians, porque o Corinthians, olha, vem aí uma super semana, mais uma super semana. Vocês estão com fôlego? Mais uma super semana aí no Fox Sports. Copa do Brasil, Libertadores, Liga Europa. Tem jogo para escolher essa semana no Fox Sports e o Corinthians estará em campo aqui no Fox Sports. Olha aí o convite, ó. Só aqui, hein? TV fechada, só no Fox Sports você vai ver o Corinthians na Libertadores enfrentando o Deportivo Lara. Quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, terminando o jogo do São Paulo na Copa do Brasil, vamos emendar na Libertadores com o Corinthians. E o Corinthians hoje bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando fora de casa. Se você não viu, repare o golaço do Gabriel. Primeiro também, hein? Bela jogada do Romero. Olha lá, Facincani. Pois é, mais uma vez um time que se mostra bem seguro, né, em suas convicções em campo. O Gabriel, aliás, se apresentando numa função que, diferente do que algumas pessoas pensam, eu acho que ele faz e faz bem, que é essa chegada à frente. O Gabriel, ele tem bom passe, não é só um jogador de contenção, ele à frente aparece sempre como bom elemento surpresa. Nas poucas vezes em que teve a oportunidade no Palmeiras, fez isso muito bem. No próprio Botafogo também trabalhou com excelência esse tipo de função. E agora no Corinthians, com essas outras chegadas de Ralf, René Júnior, jogadores que vão dividir com ele essa responsabilidade defensiva, o Gabriel pode se apresentar como uma segunda opção ali para um volante mais de criação, de soltura, como a gente fala no futebol, né? Pega a bola e vai trabalhar nessa criação. Então é importante que o Gabriel se mostre, né, com esse tipo de recurso para não fixar apenas a posição dele à frente à zaga, que abra o leque para o Fábio Carille, porque olha, tem Maicon por ali, que é um cara muito técnico, né? Você vai ter René Júnior, que faz bem essa função também, e como primeiro volante, o próprio Ralf nessa chegada. Eu digo isso, Calheiros, já não é de hoje. Que bola do Corinthians, Romero, hein? Muito bem. O Romero faz um campeonato muito interessante, já com a camisa do Corinthians desde o ano passado. O Corinthians tem hoje, nesse segredo para mim do time, que são os 4 volantes, né, ou os 2 à frente como titulares, esses 4 jogadores do Corinthians hoje no Brasil em 2018 têm o melhor quarteto de volantes ao lado do Grêmio. Jogadores que fazem muito bem as duas funções, tanto armam como principalmente marcam. O Ralf um pouco menos na armação. Agora, René Júnior, Maicon e o próprio Gabriel podem jogar nas duas funções e muito bem para o técnico Fábio Carille. Hoje Fala aí, só para a gente ter uma daqui ideia... a pouquinho Carille, hein? Carille vai falar aqui no Rodada Fox. Hoje jogaram Gabriel e Maicon, estou vendo a escalação aqui, não é? Cássio, Mantuan... Olha o golaço do Gabriel, Caio Tessada. Golaço. Bola do Pedrinho e a categoria do Gabriel. Se ele fosse um brucutu, só o marcador, faria um gol desse? Não. Te interrompi aí, Tessada. Não, imagina. Continua. Cássio, Mantuan na lateral direita, Sid Clay, recém-contratado, na esquerda. A zaga com Pedro Henrique e Henrique. Gabriel, Maicon, os volantes. Matheus Vital, que veio do Vasco. Lucas cedeu lugar para o Danilo, Emerson Sheik começou, deu lugar para o Casim e o Romero foi substituído pelo Pedrinho, ou seja, pela primeira vez em muito tempo o Corinthians usa uma escalação totalmente diferente daquela que a gente conhece. Funcionou muito bem, foi senhor do jogo, fez um bom segundo tempo e venceu bem a equipe do Botafogo de Ribeirão. É claro que contra o Deportivo Lara e depois no primeiro duelo das quartas de final, vão voltar as feras aí, né? Jadson, Rodriguinho... Balbuena, Fagner, enfim, toda essa rapaziada volta para ser titular. Carille agiu bem poupar essa rapaziada para a Libertadores? Sim, Acho que o Corinthians não tinha feito isso ainda no ano. Não, eu acho que está absolutamente certo. Né? Porque assim, o time está classificado, para que expor em Ribeirão Preto, onde normalmente faz muito calor, não é, Facincani? Jogo 5 da tarde, longa, né? Viagem longa, enfim, super agradável a cidade. Ribeirão Preto é uma das grandes cidades do nosso país. Mas assim, se você puder poupar... Ainda mais imaginando que a temporada será uma temporada de muitos e muitos jogos para o Corinthians, acertada a decisão do treinador corintiano. Só não pode poupar em um jogo que vale, como, por exemplo, o jogo contra o Lara nesta quarta-feira na capital paulista. É que diferente de outros times, Calheiros, que poupam e rodam escalações, esses times não têm um padrão de jogo definido. Então, quando você muda a escalação, você fatalmente tem um time desequilibrado em campo, desentrosado e que não vai apresentar um futebol agradável ou convincente, né, no âmbito competitivo. Diferente do Corinthians, que já tem um padrão, né? Todo jogador do Corinthians sabe exatamente qual é a função do titular, como é que joga esse time, qual é o formato de jogo. Então, se o Corinthians roda 6, 7 peças, não tem uma queda tão brusca de rendimento, porque já há um sistema de jogo muito bem feito ao longo dos anos. Então, o Corinthians tem essa vantagem.
Por isso que mesmo com o elenco menos pomposo em relação a outros rivais, o Corinthians tem peças medianas que se tornam muito fortes e até mais competitivas que nomes que têm um peso significativo no mercado, porque o time tem uma formatação bem definida. Isso faz com que o Corinthians consiga entrar nesse nível competitivo acima dos rivais. E isso é um exemplo que foi feito em Ribeirão Preto, um time que mesmo com uma formação considerada reserva, muitos jogadores que são opções do Fábio Carille, o time joga certinho da mesma forma e até coloca uma pulga atrás da orelha de um treinador que tem na quarta-feira, tudo bem, uma escalação definida, mas quem sabe uma ou outra surpresa que pode aparecer devido a esse desempenho dos reservas. Olha, eu estava observando aqui o Facincani, eu já coloco em dúvida se realmente essas peças são medianas, porque o Corinthians, quando tem agora seu time titular à disposição do Fábio Carille, por exemplo, volantes. Corinthians hoje tem Ralf, Gabriel, Maicon e o René Júnior. 4 bons volantes. Sim. Né? Você já vem sobrando aí nos últimos jogos o Romero. O Romero tem sobrado para jogar o Jadson, o Rodriguinho e o Cleison. Jogou hoje. Jogou hoje o Romero nessa formação, né, mais reserva. Emerson iniciou o jogo. Sheik. Mas foi o cara que decidiu na partida anterior. Na partida anterior. Sim. O Juninho Capixaba, que no ano passado, não começou bem no Corinthians. Calma, gente. O Juninho Capixaba tem quantos jogos com a camisa do Corinthians? Ano passado, foi titular do Bahia. Sim. E não chegou no Corinthians de graça. Ele não bateu na porta do Corinthians pedindo para jogar no Corinthians. Pedro Henrique era titular até a chegada do Henrique. Até a chegada do Henrique. Hoje está no banco. Eu não sei. Eu já começo a ver com outros olhos esse elenco do Corinthians. Não, o pessoal evoluiu. Com certeza. Quando eu digo peça mediana, é que quando você vai fazer uma contratação no mercado, né, a gente vê o Palmeiras contratando as principais estrelas de outras equipes, né? O próprio Cruzeiro trazendo jogadores de um nível que o mercado já tem um grande reconhecimento, um bom currículo. O Flamengo, o Corinthians traz peças medianas, mas não é que aquele mediano que o cara é ruim. É que são jogadores de um segundo escalão. E aí esses caras, quando entram no Corinthians, se tornam primeiro escalão, né? Como foi, por exemplo, recentemente, Guilherme Arana, como foi Pablo, atletas que eram de mercado, né? Ok, vamos lá, vamos trabalhar e depois os caras se tornam fundamentais. É verdade. Olha aqui, vamos ouvir o Fábio Carille? Fábio Carille falou depois dessa vitória do Corinthians e a gente vai abrir espaço agora aqui no Rodada Fox. Difícil por conta da temperatura, né? Eu não lembro de ter feito um jogo assim ainda esse ano, né? Com mudanças, com um campo que a bola não rolou legal, bola quicou demais e com isso a gente acaba perdendo um pouquinho do controle, acaba perdendo um pouquinho da posse de bola e com isso a gente não consegue ficar muito no campo adversário. Mas de um modo geral é um time que sabe sofrer, né? Acho que dos últimos 5 jogos tomamos um gol que foi contra o Santos, jogos difíceis, Palmeiras, Milionário, enfim, 5 jogos, 1 gol tomado. É a marca do Corinthians mesmo de ter uma defesa bem sólida, né? Mas a gente tem que procurar melhorar cada dia. O Luca está num processo ainda de... tem errado bastante, né? Mas vem trabalhando. Eu sei que ele é mais parte de definição, o jogo não está se desenhando da forma que ele espera, da forma que eu espero para ele também, né? Mas continua trabalhando aí, vai ter outras oportunidades, a gente sabe do seu potencial, principalmente de finalização, de terminar as jogadas, né? E daqui a um pouquinho também a gente pode trazer ele para dentro, fazer ele jogar como um falso 9, como ele jogou na Ponte em alguns jogos também. Eu gosto de analisar o jogo sempre depois, mas que bom que ele está irritando os adversários, porque eu não está me irritando não. É o Romero que eu conheço, né? Gosta desse jogo enroscado, gosta desse jogo pegado, né? E também que cresce nos grandes jogos, né? Que bom que ele está irritando só os adversários, por enquanto eu não. Tá aí o Fábio Carille, Corinthians, avançando para a próxima fase. Muita gente já projetava Corinthians e Ituano, deu Corinthians e Bragantino, hein? Tudo pelo terceiro gol do Palmeiras, que eliminou o Ituano. Bragantino será o adversário do Corinthians. Primeiro jogo, provavelmente Bragança Paulista. Teremos o congresso na terça-feira, o congresso técnico, né? Congresso, a palavra não, é um conselho arbitral, né? Conselho arbitral. Um conselho técnico. Vamos colocar as palavras corretas. Conselho técnico na Federação Paulista para definir justamente local e data desses jogos das quartas de final, mas fato que o Corinthians joga o primeiro fora contra o Bragantino. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Carioca, Taça Rio, porque teve Botafogo em Volta Redonda, hein? Botafogo tinha a oportunidade de assumir a liderança do seu grupo, não aconteceu, porque tropeçou, empatou com Volta Redonda